Já estamos de volta com a médium e escritora Eulália Bueno. Eulália, você me falou de transição planetária. O que isso representa para nós? Na realidade, nós hoje vivemos provas e expiações, a era das provas e expiações. Dentro da doutrina espírita é um momento em que o mal ainda supera o bem. Confirma-se com o panorama que a gente vê sobre a Terra. Sim. Só que nós precisamos mudar, nós precisamos inverter isso, que o bem supere o mal. Então nós caminhamos fatalmente para a era da regeneração, em que as criaturas humanas vão se transformar moralmente e o nosso físico, inclusive, vai receber essas alterações, tornando-nos mais suaves, não vamos precisar passar por essas condições de doenças tão dolorosas, tidas como sem cura, enquanto no físico. A morte vai ser uma coisa muito mais sutil, muito mais aceita, muito mais compreendida, um processo natural de evolução. E esse período está acontecendo exatamente agora. Já está havendo essa mudança? Sim, já está havendo essa mudança e os sinais primeiros dessa mudança é exatamente esse acirramento do mal de um lado, mas também do bem de outro. Porque antigamente, na Idade Média, por exemplo, nós víamos as cruzadas, víamos as invasões bárbaras. Agora, não tinha as ONGs, não se falava tanto em solidariedade, poucos se incomodavam com o vizinho, quanto mais com outro país, com a necessidade de outro povo. Então, hoje isso já está concretado na alma humana. Nós olhamos sim para fora, nós participamos mais, nós nos preocupamos, por exemplo, em pegar uma sacolinha de uma criança para o Natal. Sim, mas a solidariedade não pode acontecer somente na época de Natal, não é, minha gente? Que isso é uma coisa que eu sempre falo, não é? Não, exatamente. Até vale a pena citar que a gente não deve comemorar o Natal no sentido maior dele, que é esse voltar para o Cristo, essa coragem de se autoanalisar, de se modificar. Eu acho que é a culminância do ano, um fato de comemorar o que a gente conquistou no transcorrer do ano, mas é uma mudança diária. Você tem que fazer esse trabalho diariamente. Como fazer? Tornando-se melhor a cada dia. Agora, nós temos dentro de nós sentimentos como raiva, inveja, não é? Ciúme, às vezes mesquinhez, não é? Como que isso a gente pode fazer a reforma íntima, né? Porque eu acho que isso é um trabalho que tem que ser feito sempre. Sempre, né? Sempre. Agora veja o que é que os espíritos nos dizem. Eu acho que dentro da psicologia também existe esse fato de só por hoje. Se eu começar a querer olhar o infinito, o que eu vou ser amanhã na minha amplitude, fica uma coisa tão grande que eu vou achar impossível de realizar. Mas se eu me propuser diariamente a uma pequena atitude no bem, por exemplo, eu sou uma pessoa impaciente e eu estou sendo testada nessa minha paciência com alguém dentro da minha casa. Então eu falo assim, olha, hoje, por 1 hora, eu não vou responder para essa pessoa. Cada vez que essa pessoa tentar me agredir, eu vou mudar o foco da minha atenção e vou agir de forma diferenciada. Eu consigo por 1 hora hoje, por 2 amanhã, por 3 depois de amanhã. Eu vou incorporar isso ao meu hábito de viver. E eu vou naturalmente me tornar melhor. E lembrar que nós vimos na reencarnação não é para nos corrigirmos como um todo. Isso é impossível. Nós colecionamos muito mais deficiências do que virtudes até agora, né? Então eu não posso chegar aqui e dizer, não, eu vou sair desta vida, como muitas pessoas falam, zerada. Eu não vou nem precisar reencarnar mais. Porque tem gente que acha que precisa e até sofre porque se cobra demais e se auto-obsedia. Então fica uma pessoa que transtornada, começa a se tornar uma pessoa difícil de tanto que se vigia, de tanto que se cobra. Então, se nós conseguirmos uma virtude nesta existência, valeu a pena. Agora, você está falando em virtude e pessoas que acham que não voltam mais em outras encarnações. Isso me leva a falar um pouquinho do filme Nosso Lar, né? Que bateu os recordes de audiência, muita gente assistiu
E eu ouço muitas pessoas dizerem, meu Deus, que coisa horrorosa que é o umbral, né? Será que isso é real? O que você poderia falar? Então, começamos a definir o umbral quando você lê, por exemplo, o livro Nosso Lar, quando você lê o livro Cidade no Além, que foi escrito por Egorina Cunha, que é sobrinha neta do Eurípides Barçanufo, e também pelo Chico, onde eles situam a cidade de Nosso Lar. Você vai achar muito interessante ao descobrir que a ambiência do umbral envolve a crosta da Terra. Nós estamos no umbral, de uma certa forma. Né? Então, há camadas, a cidade de Nosso Lar, que aparece no filme, que cativou tantas pessoas, está localizada no umbral. Então, a gente não pode olhar só aquela parte ruim, né? Eu sei de pessoas que disseram, não pode pular o pedaço da lama, não dá para passar essa parte, as pessoas estão preocupadas. É um lugar circunscrito, você tem que passar por lá para ir adiante, vai depender só de você, porque não existem muros. Ali é a sintonia, então você é atraído pelo que você é, não pelo que você mostra que é, porque são duas coisas diferenciadas. Claro, não tenha dúvida. Né? Então, o Vale dos Suicidas, mas eu vou ter que atravessar o Vale dos Suicidas para chegar à cidade do Nosso Lar? Não. Nessas regiões mais duras, vamos dizer, da espiritualidade, existem postos avançados de socorro, onde espíritos totalmente voltados ao bem estão constantemente trabalhando. Por que não se preparar para, ao invés de passar por toda aquela condição que o André Luiz passou, já ser diretamente socorrido para um posto avançado de socorro? Essa é uma grande pergunta. Já vamos voltar a falar. Ouça agora uma dica.